que acontece, pessoal? Nós vamos hoje aqui falar sobre língua portuguesa e eu falei assim, bom, se eu fosse para uma aula dessa, eu não gostaria de ter uma aula tradicional de resolução de exercício apenas, porque isso todo mundo faz. Se você vai para qualquer aulão, o cara chega com a lista de 30 questões e resolve as questões. Um abraço, pessoal, tchau e bênção, né? E isso aí você tem acesso a qualquer meio de comunicação. Hoje a internet está cheia de aulas e eu então falei, cara, qual pode ser o diferencial que eu poderia levar para esse pessoal aí, né, que vai se preparar para o Hemocentro? Primeira coisa, pessoal, é estratégia para você se organizar para a língua portuguesa. Hoje a gente tem muita informação e isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Bom porque você tem muitas opções e ruim porque você tem uma overdose de informações. Nunca se teve tanto acesso à informação na internet e nunca se teve tanta confusão entre as pessoas de como seguir um caminho mais curto, porque agora o que a gente não tem é tempo para ver toda essa quantidade de informação. Antigamente, você tivesse seu livro, você se concentrava naquele livro, naquele curso, faria o curso todinho e tudo bem. Mas hoje não, hoje você tem um excesso de informações e um diz para fazer A, outro diz para fazer B, outro diz para fazer C, outro diz para fazer D. E aí você fica meio que perdido nessa selva de preparatórios para concurso e tudo, e todo mundo, né, expondo informação o tempo todo dia surge uma nova técnica aí para você aprender, otimizar seus estudos, enfim. E você já deve ter se sentido um pouco perdido nesse mar de informações, né? E aí o que acontece? Eu vim te dar uma direção aqui que é interessante. Primeira coisa, pessoal, siga a técnica que dê resultado, ok? Se der resultado para você, é a melhor técnica do mundo para você estudar, aquela que dá resultado para você. E é por isso que existem N técnicas, né, de estudo e de preparatório, e mais especificamente em língua portuguesa, né, você tem que seguir aquilo que mais se identifica com a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né, quando você vai estudar para concurso. E o que acontece? Essa lista de exercícios que eu preparei para você, ela tem em sua maioria questões da banca Cetro, até porque o último concurso do Hemocentro foi feito pelo Cetro. Então a gente já pegou para dar uma ideia de como é que seria se a prova fosse feita pela banca Cetro. Mas não há previsão de qual será a banca que vai fazer o concurso. Alguém já tem algum furo de informação aí, pessoal? Ninguém tem um furo de informação, mas se o raio cair no mesmo lugar, como normalmente acontece em concursos, o pessoal repete as bancas, né? A banca Cetro tem aí os seus labirintos. E aí, pessoal, o que é interessante você fazer? Primeira coisa, mapear a banca. Mapear toda a prova, saber o que a sua banca cobra de mais relevante dentro da gramática. Não cometa o erro de estudar a gramática de capa a capa. Não faça isso, pelo amor de Deus, não perca o seu tempo. O tempo é um bem limitado, né? E todo mundo tem igual quantidade de tempo, né? A vida é nada mais do que uma pequena quantidade de tempo. Então o que você tem que fazer? Você tem que mapear a sua banca. E a partir das provas que você baixar, você vai resolver questões da sua prova. Todo dia uma prova de preferência, né? E aí você vai ver o que é mais cobrado ali. De acordo com as questões que forem aparecendo no seu repertório de provas, você vai buscar o conhecimento da gramática. Por exemplo, a primeira questão aí, pega a primeira questão. Digamos que eu peguei a minha prova, tá aqui a primeira questãozinha, banca Cetro. Foi o Conselho, né, de Educação Física, o CREF, Conselho Regional de Educação Física, 4ª Região, e diz assim, olha, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta, né? Tá lá, letra A, um bando de fanáticos prejudicou o nome do clube. Gente, prejudicou ou prejudicaram? Então a primeira coisa que você tem que entender é o cerne da concordância verbal. Grifa pra gente aí, concordância verbal. Nesse ponto você pegaria uma gramática, uma não, 3 ou 4. Se você é caveira mesmo, você vai pegar 3 ou 4 gramáticas, botar uma do lado da outra aqui e vai abrir tudo em concordância verbal. Mas se você só tiver uma mesmo, beleza, pega aquela que você mais gosta, concordância verbal. E aí você dá uma olhada nos tópicos de concordância verbal. Lá você vai ver coletivo, partitivo e percentual. Quando o sujeito do verbo ele tem um núcleo coletivo, partitivo ou percentual, o verbo pode concordar com o núcleo ou com o seu determinante. Então, olha só, pega o verbo aí, prejudicou. Quem é o sujeito do prejudicou, pessoal? Quem que prejudicou? Um bando de fanáticos. Qual é o núcleo do sujeito aí? Bando é a expressão coletiva. Bando, né? Uma coleção de seres, uma coleção de pessoas aí com a intenção aí. Enfim, um bando de fanáticos. Então, bando é coletivo. E aí você sabe que o verbo pode concordar com esse núcleo, bando, um bando prejudicou, a questão está certa. Mas eu também poderia concordar o verbo com essa expressão que determina o núcleo, de fanáticos, né? Então, bando de fanáticos, o que, gente? Prejudicaram também estaria certo. A letra A está certa, tá? Mas lembre-se, ele quer a incorreta. Aí vem a letra B. A maioria dos jogadores aprovaram a decisão da FIFA. Cadê o verbo aí, pessoal? Aprovaram. Aí eu pergunto pro verbo, quem é que aprovaram a decisão da FIFA?
A maioria dos jogadores. Qual é o núcleo do sujeito, pessoal? Jogadores ou maioria? Isso, o núcleo é um substantivo não preposicionado. Cadê o substantivo aí? Maioria é substantivo, olha o artigo aí, a maioria. E jogadores também é substantivo, os jogadores. Qual que é o núcleo então, pessoal? Maioria ou jogadores? Parece ser jogadores, não é isso? Porém, o núcleo é maioria. Lembre-se, o núcleo não pode ser preposicionado. Preposição de aí, ó, dos jogadores. Então, o núcleo é a maioria. Eu posso concordar com o núcleo, a maioria aprovou. E como maioria é uma expressão partitiva, eu posso dizer que a maioria dos jogadores, o que, gente? Aprovaram. Aprovaram concorda com os jogadores. Então, repete essas três palavrinhas aqui comigo, ó. Coletivo, partitivo, percentual. Vai lá. Coletivo, partitivo, percentual. Quando o núcleo do sujeito for um termo coletivo, um termo partitivo, maioria, minoria, grande parte, é um termo partitivo, da ideia de parte do todo. Ou quando o núcleo for expressão percentual, o verbo pode concordar com esse núcleo ou com o adjunto do núcleo que estiver mais próximo do verbo. Por isso que a letra A e a letra B estão certas, tá, gente? E aí a gente percebe que esse tópico é um tópico que aparece sempre, recorrentemente em provas do CESP, do CETRO, da SESGRAN Rio, da FUNIVERS. É uma questão universal. Não interessa a banca, qual seja ela. Os examinadores adoram cobrar isso daí. Porque ele quebra o consenso de raciocínio do candidato, que normalmente o verbo só concorda com o núcleo. E aí essa questão deixa o candidato desequilibrado. Então, numa preparação de questões, né, para concordância, eu colocaria essa questão sem dúvida nenhuma, não interessaria qual fosse a banca, né? Não importando, né, num caso como esse, a gente trataria alguns tópicos que são sempre recorrentes em concurso. Olha a letra C aí. Poços de Caldas fabricam as melhores compotas. As compotas, né, ali os condimentos. E Poços de Caldas fabricam as melhores compotas. Certo ou errado isso aí, turma? Pergunta para o verbo. Verbo, quem é que fabricam as melhores compotas? Poços de Caldas, grifa aí o sujeito. Poços de Caldas é uma expressão aparentemente no plural, de fato, no plural, mas é o nome de uma cidade. Não é isso, gente? E não existe artigo, ó. Então você vai fazer a flexão no singular. Poços de Caldas fabricar as melhores compotas. Fabricar, ok? Agora, se eu colocasse o artigo, os Poços de Caldas, você diria o quê? Que os poços fabricam. Aí tudo bem, mas não tem artigo aqui. Então a letra C está errada. Outro teste aqui, pessoal. Minas Gerais produz a maior quantidade de queijo do país ou produzem? Bom, Minas Gerais sem artigo, não tem artigo, você vai fazer a flexão no singular. Minas Gerais produz. Agora, se eu inventasse de colocar um artigo, eu diria assim, as Minas Gerais o que, gente? Produzem, né? É um caso aí dessa questão, concordância com nomes pluralíticos. Esse tópico também é altamente, vamos dizer assim, caível, né? Entre aspas, né? Não existe esse adjetivo, mas Estados Unidos, por exemplo, a gente vê direto isso em prova. Estados Unidos, CESP, TST, cobrou certa vez isso. Não há dúvida de que os Estados Unidos chegaram perto da constituição de um Império Mundial. Os Estados Unidos chegaram. Pessoal, perguntinha, posso fazer a flexão no singular? Os Estados Unidos chegou, pode? E a prova perguntou isso. Se eu poderia trocar chegaram por chegou, porque os Estados Unidos representam uma só nação. E aí muita gente deve ter caído na conversa do examinador. Bom, a letra C está errada, tá, gente? Marca a letra C, portanto a letra D e a letra E estão corretas, tudo bem? Então esse primeiro tópico de concordância é fundamental, você saber o que é que cai mais em prova e o que é que não cai. Pessoal, eu dou aula desde 2001, eu dou aula desde 2001 para concurso. Em 2003 eu comecei a entrar mais forte mesmo nesse mercado, aí fiquei exclusivo só para concurso. E o que acontece? A gente conhece já, assim, de longos carnavais, o que é que as bancas têm cobrado mais. Então imagine se você pudesse ter a mentoria de alguém que chegasse para você e dissesse assim, ó, estuda ABC, enquanto seu concorrente está estudando A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, até Z. Você tem que otimizar o seu tempo de estudo. Tá certo? Então é por isso que é importante você ter uma preparação focada, né? Seguir aí os seus mentores sempre focado dentro dessa questão de preparar só para aquilo que é interessante, não perder tempo, né? Bora para o próximo tópico aí, gente. Eu coloquei uma dica do Saiba Mais aí, ó. Falando dos verbos impessoais, aqueles verbos sem sujeito. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Diga, minha querida. Sim, a letra D e a letra E. Vou aproveitar logo das duas aqui, ó. Cerca de 10 pessoas. Grifa a expressão cerca de, pessoal. Essa expressão cerca de, ela deve ser eliminada da frase. Aí a gente julga direitinho, ó. 10 pessoas testemunharam, tá? Então, sempre que houver a expressão cerca de, perto de, a gente elimina essa expressão e concorda com o numeral que aí se encontra, ó. Cerca de 10. E na letra E, pessoal, algum de vocês viu o acidente?
Vamos lá, quem é o verbo aí, turma? Viu, né? Grifa o verbo pra gente aí, viu? Né? Agora, quem foi que viu o acidente? Algum de vocês. Qual é o núcleo do sujeito aí, pessoal? Sabendo que o núcleo não pode ser preposicionado, o núcleo vai ser a palavra o que, gente? Algum. Toda vez que houver essas expressões, né? Algum, nenhum, e junto delas as expressões pronominais, as locuções de nós, de vós, de vocês, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o núcleo. Se o núcleo estiver no singular, o verbo só pode ficar no singular. Algum de vocês, foi só uma pessoa, algum de vocês, só um, viu o acidente. Então, nesse caso, você vai deixar o verbo mesmo no singular. Eu não poderia dizer algum de vocês viram, porque foi só uma pessoa. Agora, se eu dissesse alguns, aí muda tudo, né, gente? Alguns de vocês, alguns fizeram o quê? Alguns viram o acidente. Então, a letra E está certinha, bacaninha, né? Muito bem, eu falava sobre os verbos impessoais. Vamos à questão 2 para a gente otimizar nosso tempo. Depois, se for o caso, a gente bebe dessa fonte teórica aí. Bora para a questão 2, na segunda coluna. Está lá a prova da Prefeitura de Manaus, advogado, nível superior, etc e tal. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, em relação às concordâncias verbal e nominal, assinale a alternativa correta. Não poderiam haver dúvidas em relação ao assunto da reunião. Grifa o verbo para a gente aí, gente. Poderiam haver. Locução verbal. Pegou uma locução verbal, você vai olhar para o último verbo. Qual é o último verbo da locução verbal aí, gente? É o verbo haver. Ele está no sentido de existir, turma? Sim ou não? Está no sentido de existir. Beleza, o verbo haver estando no sentido de existir, o que acontece? Ele não tem sujeito. Então, o verbo que está do lado dele não vai concordar com nenhuma palavra da oração. O verbo que está do lado dele é chamado verbo auxiliar, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, marca pra gente aí que está errada a letra A, e o correto seria o quê, gente? Não poderia haver dúvidas. Então, repetindo, achou locução verbal? Grifa, olha para o último verbo. O último verbo está é um verbo impessoal. Como assim, Adson, um verbo impessoal? Um verbo que não tem sujeito. Né? O verbo haver, a gente tem a dicasinha do lado aí, ó, eu botei para você a dica do Saiba Mais. O verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, o auxiliar desse verbo vai ficar no singular. Então, não poderia haver dúvidas. Está errado, portanto, a questão. Letra A já está errada, vou nem ler o resto. A letra A já está errada. A letra B, choveu canivetes depois daquela bronca. Grifa pra gente o choveu aí. A gente já ouviu dizer que os verbos que indicam fenômenos da natureza não tem o que, gente? Não tem sujeito, não é verdade? Choveu. Então, o verbo chover é um verbo impessoal. Porém, aqui no texto, chover canivete é fenômeno da natureza, turma? Não é, né? Graças a Deus, chover canivete não é um fenômeno da natureza. Porque se fosse, haja guarda-chuva aí de aço, né? Piada sem graça. Então, o que acontece? Choveu canivetes. Canivetes é que é o sujeito. Esse verbo ele está no sentido figurado, tá? Coloca aí, sentido figurado. Então, você tem aí um verbo com sujeito. E ele vai ter que concordar com o sujeito. O correto seria dizer o quê, turma? Choveu canivetes ou choveram canivetes? Choveram canivetes. O verbo ele vai ficar da mesma forma do sujeito. Sujeito plural, verbo plural. Tá? O verbo ele concorda com o sujeito, ele entra em harmonia com o sujeito. Tá? Choveram canivetes. A letra B está errada. Vamos à letra C. Ela mesmo fez o trabalho. Para com isso, gente. Ela mesmo ou ela mesma? Ela mesma. Está errado isso aqui. Pronome mesmo. Ela própria, ela mesma. Né? Faz a flexão e concorda com o nome a que se refere. A letra D. Joana foi a festa meia desarrumada. Meia desarrumada mesmo, gente? Pega a palavrinha meia aí. Então vamos trocar essa palavra por outra equivalente. Eu diria muita desarrumada ou muito desarrumada? Se eu digo muito, eu vou dizer meio também, tá? Então bota aí, ela foi meio desarrumada. Meia desarrumada só se fosse metade, né? Se ela fosse metade aqui arrumadinha, bacana, tudo certinho, mas da cintura para baixo, se ela tivesse metade desarrumada, eu poderia dizer que ela foi metade, né, arrumada, metade desarrumada. Mas é um absurdo pensar isso. Então é meio desarrumada. Tá? Então a boa só pode ser a letra E. Aquele relógio soou bastantes vezes à meia-noite. Grifa esse bastantes aí, que parece que tá errado, né, gente? Nossa, coisa horrível, bastantes vezes. Mas tá certo, gente. Troca pela palavrinha muito. Vê o que vai dar aí, se você vai flexionar ou não. Aquele relógio soou o que, gente? Muitas. Toda vez que eu posso colocar muitas, eu boto bastantes. Ok? Você, na sua preparação, você vai resolver bastantes provas ou bastante provas? Bastantes, porque você vai resolver o quê? Muitas provas, tá? Então tá aí, concordância, letra E, essa questãozinha tranquila, né?
de concordância nominal, então você tem que focar naquilo que a sua banca cobra. Concordância é só uma ideia, como se você estivesse preparando. Agora é claro que numa preparação intensiva, seriam 100, tá? 100 questões de concordância, pelo menos, no seu repertório de concordância 100, das mais cobradas. Eu duvido o ser humano que faz 100 questões sobre um tema não fica assim, né, habilidoso naquilo. Okay? Então você vai fazer uma preparação dedicada a esse tópico aí. Professor, o problema é que quando eu estou resolvendo a prova, professor, eu não sei nem o que é que a questão está falando. Eu sei que isso acontece mesmo. A gente erra a questão, às vezes, não sabe nem por que errou. Aí como é que vai buscar isso na gramática? Daí você tem que ter um material que seja um material com questões classificadas. Ou então um material legendado. Imagina que cada questão, imagina que você tivesse um material com 1000 questões e cada questão tivesse um índicezinho assim, dizendo qual é o assunto que você tem que estudar e onde é que está a página que você vai lá buscar. Quem gostaria desse material? Né? Poucas pessoas, o restante prefere estudar mesmo, né? Na tora, como diz o povo. Né? É claro que o pessoal levantou a mão, mas você quer. No fundo você estava com, né? Não vou levantar a mão não, porque tá frio. Então vamos lá, pessoal. Vozes verbais, funções do ser. Outro assunto que sempre cai em prova, não interessa a banca. Todos os examinadores, eles são tarados, entre aspas, pelo Q e pelo C. É uma coisa que, né, eles veem bastante probabilidade de cair em prova. Então, a questão 3 da SES Gran Rio, que é muito parecida com a CETRO, também tem possibilidade de cair no seu Hemocentro. A SES Gran Rio está sempre aí, né, petiscando as questões de prova. Então, vamos lá. Observe as palavras se no trecho. Se não quiser se cuidar, botam numa jaula. Um animal estranho. Se não seguir, circula esse primeiro se aí. Esse se está no sentido de caso, é isso, gente? Caso você não queira se cuidar, botam você numa jaula, um animal estranho. Caso, então quando o se equivale a caso, ele é a conjunção o quê, turma? Condicional. O se é condicional. Porém, nós temos um outro se do lado aí. Você não quiser se cuidar. Cuidar de quem, gente? Cuide-se. Quando eu falo assim, ó, cuide-se, hein? Cuide de quem você vai cuidar? De si mesmo. Esse se é chamado pronome reflexivo. Toda vez que o se for igual a si mesmo, ele é chamado de pronome reflexivo. Ok? Ame-se. Né? Quando você for se arrumar e tal, sempre valorize-se. Né? Cuide-se. Então, esses pronomes aí têm função reflexiva. É um pronome reflexivo. Afirma-se corretamente que ambas apresentam, respectivamente, as mesmas funções das palavras destacadas em qual questão. Você vai achar dois Cs e tem que ser exatamente uma conjunção condicional e um pronome reflexivo. Vamos à letra A. Tire um tempo livre se quiser se cuidar. Olha aí, tire um tempo livre se quiser se tratar. Tire um tempo livre caso. Será que eu posso colocar o caso aqui, gente? Claro que eu vou ter que mudar o verbo, né, moçada? Caso quiser, vai ficar bizarro. Como é que fica aí, turma? Caso queira se tratar, ou seja, tratar de quem, gente? De si mesmo. Essa aí é a boa. Opa, não marca aí letra A. Muita gente nessa hora sente o frio na barriga e fala, não, isso é uma pegadinha, eu vou ler as demais. E aí o cara vai e acha que é a letra B, a C, a D e marca a letra E. Aí é uma loucura, né? Então achou a letra A, meu amigo? Você sabe que é essa? Escreva assim do lado, obrigado, Senhor. E passe para a próxima questão. Vai ficar, né? Vai ficar discutindo. A questão está na cara que é sua. É um presente. Deus falou assim, toma, te amo. Você, né? Então, obrigado, Senhor. Não mereço, mas agradeço. Me dê a letra para cá. Bora para a questão 4. Claro que não, né, gente? A gente está treinando. Ei, eu acho o futebol tem frases fantásticas. Quem gosta de futebol aqui? Todo mundo gosta de futebol, né? Mas ninguém levantou a mão. O que acontece? No futebol tem uma frase que é assim, ó. Essa aqui é profunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa bem diferente. Mas melhor do que essa é assim, ó. Jogo é jogo. Hã? Aí, futebol, aí, São Paulo aí, ó. Jogo é jogo e o que mais, pessoal? Treino é? Treino. Foi quando a minha sogra perguntou, vocês não vão ter filho não e tal, cadê? Eu quero netinho, Eu falei, sogra, eu tô só treinando, né? Jogo é jogo, treino é treino. Calma, a gente tá estruturando. Depois que o menino tá lá chorando, ela vai ficar lá e tal, né? Não, então, não, calma aí, deixa eu curtir aqui, né? A lua de mel ainda, peraí, pelo amor de Deus. Então vamos lá, pessoal, questão 3 aqui, ó. Jogo é jogo, treino é treino. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Vamos lá, para a questão A. Letra A, tire um tempo livre se quiser, essa aí que é a boa. A letra B, pessoal, só para saber o nome dos seres, eu fiquei com a curiosidade tão grande. Ele se considera sabido. Ele considera quem, gente? Assim, olha o pronome reflexivo aí. Esse é um pronome reflexivo. Ele considera sabido se acerta todas as questões. Caso ele acerte todas as questões. Caso ele venha acertar todas as questões, ele se considerará sabido, né? Então esse se aí está no sentido de caso.
Ele é conjunção condicional. Inverteu a posição dos termos aí, né? Não é a letra B. A letra C. O consumidor virá queixar-se se você não devolver o produto. O consumidor virá queixar-se. Gente, ele vai queixar a si mesmo? Esse se é parte integrante do verbo, tá? Existem alguns verbos que eles já têm um pronomezinho acoplado, a gente chama de parte integrante. É o caso de apaixonar-se, é o caso de arrepender-se. Diga, minha querida. É isso, cadê o pessoal do background aí? Cadê o pessoal do... Não, eu vou pedir aqui, só um segundo, um momentinho, cadê o pessoal? David, você pode verificar isso pra gente lá, campeão? O ar-condicionado dá uma aquecida pra gente aí, porque tá bastante frio aqui. Obrigado, hein? Então vamos lá, pessoal. Ele se considera sabido. A letra C, né? O consumidor virá queixar-se. Bota aí, parte integrante do verbo. Pronto, parte integrante. O que é isso? Verbos que já tem um pronome acoplado. Conjuga esse verbo, gente. Tenta conjugar sem um pronome, assim, ó. Eu queixo, tu queixas, ele queixa. É assim, gente? Não, eu conjugo assim, eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Agora nós, vamos embora. Nós nos queixamos, vós vos queixais e eles se queixam. Eu já tentei explicar isso para o meu filho e ele não entende isso. Tudo para ele é assim. Pai, eu se queixo, tu se queixa, ele se queixa, nós se queixa, vai se queixa, ele se queixa. Para meu filho, não faça isso com o papai. Papai morre do coração. Não, pai, mas eu já falei que eu já se machuquei, pai. Eu se machuquei várias vezes já, brincando e tal. Falei, meu filho, eu me machuquei. Ah, pai, você machucou também, pai? Eita, pai, como é que foi? Deu muito? Eu falei, não, cara, esquece. Então, mano, tem que ser da mesma pessoa. Eu me, tu, ele se queixa, né? E aí vai. O verbo apaixonar-se, só para a gente terminar. Quando eu comecei a estudar a língua portuguesa, eu apaixonei. É assim, gente? Ele é um verbo pronominal, ele cobra pronomezinho, me, né? Então eu o que, gente? Me apaixonei. E você? Ah, professor, eu também, eu me apaixonei. Ele se apaixonou, nós nos apaixonamos e por aí vai. Então o pronome ser é parte integrante do verbo. E o outro, gente? O consumidor virá queixar-se se você não te devolver o produto. Como? Quem pensou em caso, acertou. Caso você não devolva o produto. Conjunção condicional. Marca aí. Condicional também. Caso você não devolva. Bora para a próxima. Letra D. Formaram-se diversos grupos. Essa tá fácil, hein, gente? Diversos grupos foram formados. Partícula passiva-dura. Alugam-se salas naquele prédio. Naquele prédio, salas são alugadas. Entenda isso. Vende-se uma casa. Uma casa é vendida. Né? Acertou-se a questão. O que é que você entende? Que a questão, ela acertou a si mesma? Ela foi o que, gente? Acertada. Formaram-se diversos grupos. Você entende que diversos grupos foram formados. Esse sim é partícula passiva-dura. Eu poderia esmiuçar muito esse assunto aqui, mas eu não vou me prender não, porque nós temos 13 questões aí nessa lista, pessoal. Então, vamos direto ao que interessa. Partícula passiva-dura. E a outra, ó, para debater se é o melhor momento para eles se enfrentarem. Para debater isso. Como é que é o nome do se, gente? Quando eu posso trocar o se com tudo que vem pela frente pelo isso. Como é que é o nome desse se aí? Quem lembra? Conjunção integrante. Como é que é, professor? Vamos lá. Se da frente do C para frente, eu puder trocar tudo pelo isso, ele é uma conjunção integrante. Ó. Formaram-se diversos grupos para debater isso. Pronto, esse C é conjunção integrante. Tá bom? Conjunção integrante. Se é o melhor momento para eles se enfrentarem. Eles enfrentarem quem, gente? A si mesmos ou uns aos outros? Uns aos outros. Circula esse último C e bota aí pronome reflexivo e recíproco. O último C, pronome reflexivo e recíproco, tá? Quando o C equivale a um ao outro, tudo bem? A outra, vamos à outra, se ele desconhecia se adotar uma nova política, por que tocou no assunto? Gente, esse C, ele é malvado, esse primeiro C aí. A gente pensa que ele é condicional, mas ele é causal. Circula esse C e bota aí já que. Toda vez que você puder trocar o se pelo já que, ele tem valor causal. E ele introduz uma causa. Normalmente nas perguntas assim, você pode saber, esse se ele é causal. Por exemplo, ó, se ele é inocente, por que fugiu? Já que ele é inocente, como ele está afirmando, por que fugiu? Né? Ele quer saber, então, esse se, ele é causal, tá, gente? Já que ele desconhecia, e desconhecia isso, desconhecia o que, gente? Se ia adotar uma nova política, né? Ele desconhecia isso. Como é que é o nome desse segundo C, então, turma? Daquele que eu troco pelo isso. Conjunção o que, turma? Integrante.
caiu na prova do TJ, me lembro, TJ do DFT 2013, falava bem assim, ó, a maioria dos usuários não sabem reconhecer se seu computador está infectado. A maioria dos usuários não sabe reconhecer isso. Conjunção integrante é o nome desse C. Fechou aí, turma? Só lembrando que a conjunção C, ela tem várias funções. Agora, deixa eu te dar uma sacada aqui que é fantástica, presta atenção. Eu, quando estou estudando conjunções, como são muitas funções, são 14 classificações e funções da palavra C, eu ensino de duas em duas. Entenda isso, aprenda mais rápido. Eu vou depois lançar um vídeo explicando como é que você aprende 2 vezes mais rápido conteúdo de língua portuguesa. E eu provo para você como é que faz isso. E é muito simples, quando eu disser, você fala, todo mundo já sabe disso. Mas ninguém faz. Então, cara, você tem que prestar atenção nisso. Presta bem atenção aqui. Ó. Quando você estiver estudando um assunto, você faz conexão com outro. A gente fez a prova de concordância aí. Quando você estiver estudando concordância, você estuda tipos de sujeito e concordância. Tipos de sujeito e concordância. Você trabalha os dois juntos. O problema é que na aula de língua portuguesa tradicional, você tem uma aula lá e aí tipos de sujeito. Sujeito pode ser simples, composto, determinado, e tipos de sujeito tudinho. E depois de 3 ou 4 aulas é que vem a aula de concordância. O cara já não lembra quase mais nada da aula de sujeito. Aí faz a conexão e fica uma conexão não muito perfeita. Então o ideal seria estudar concordância já trabalhando tipos de que, gente? De sujeito. Outra coisa, eu estudo as partículas Cs, assim, ó, eu comparo a partícula passivadora com o índice. E a gente trabalha as duas juntas. Pá! Porque é mais fácil você saber uma coisa em oposição a outra, fazendo oposições. Aí eu vou lá, parte integrante do verbo, eu trabalho junto com o pronome reflexivo. Ah, não, então vamos, por favor, a gente vai combinar uma coisa. Anotem meu WhatsApp, presta bem atenção que eu vou fazer aqui agora. Veja bem. Eu vou fazer essa promoção só para quem está aqui na sala de hoje. Hoje eu vou fazer um negócio bacana. Você vai anotar meu WhatsApp, vai colocar vai salvar na sua agenda, ok? E vai me mandar assim, oi. Quando você mandar um oi para mim, aí eu vou adicionar você na minha lista de transmissão. E nessa lista de transmissão você vai receber um link em que eu explico todas essas comparações aí. A aula das conexões. O título do vídeo vai ser assim, aprenda a gramática 2 vezes mais rápido. Ou dobre 50% a sua capacidade de aprendizagem. E quem gostaria de receber esse vídeo, pessoal? Agora o pessoal levantou a mão. Até o pessoal que estava com frio. Né? Então, beleza. Então, você vai colocar aí, bota aí, anota meu número aí, meu WhatsApp, ó, 8259. Pessoal que está em casa também, anota aí, vale para você também que está aí na internet, hein? 8259-0297. 8259-0297. Lembrando, tem que colocar um 9 antes agora, né, pessoal? É o 98259-0297. Todo mundo anotou, pessoal? Aí você salva meu nome aí, Átila Abiorana. Átila Abiorana, né? Meu nome é Átila Abiorana Campos. Para quem quiser botar Átila Campos também, né? Mais conhecido como Átila Abiorana. Tá aí, ó. Aí, pronto, botou aí, cara. Você vai. Professor, eu tô sem internet agora, tô sem celular, tô sem zap aqui e tal, né? Tô fazendo jejum de WhatsApp aqui. Então, beleza. Quando você terminar, você manda para mim. Manda lá, salva seu nome na sua agenda e aí você manda um oi para mim. Você vai entrar na minha lista de transmissão, beleza? Aí eu vou mandar um link com essa aula, como dobrar a sua capacidade. Aí a gente vai, nessa aula eu explico as conexões que você tem que fazer. Todas as conexões. Gente, é muita coisa. Depois que eu descobri isso, os alunos começaram a aprender mais rápido. E aí a gente tem os testemunhos, os alunos chegam chorando pra gente, professor, antes de fazer o seu curso, tal, e aí conta toda a história, a gente fica comovido, e eu gravei até alguns deles, depois eu vou colocar com a permissão das pessoas, porque às vezes elas estão num momento de intimidade, abrindo seu coração e tudo, eu não posso, né? Eu estou gravando aqui, se ela sabe, eu boto aqui de baixo assim, ó, diga como é que foi, como era a sua vida antes de chegar, né? Daí tá, o pessoal dá o testemunho e depois você vai ver, a transformação é muito legal, mas isso não tem preço, estou falando brincando assim, pessoal, mas é verdade. A gente tem depoimentos de pessoas que, poxa, por que nunca ninguém me falou isso? Né? Vamos lá, e ainda bota a culpa da mãe. Por que minha mãe não falou isso antes? Né? Olha lá, vamos lá, regência e crase, pessoal. Regência e crase, bora para regência e crase. Olha aí, tá vendo que você já tem 2 assuntos juntos. Não vacile, estude regência já pensando em quem, pessoal? Em crase. E detalhe, quando você estudar crase, estude regência. Está tudo conectado, só que às vezes a gente não está presente para isso. Os professores ensinam assim também. Professores de cursinho, eles não perdem tempo. Os caras chegam para a sala e já botam as 2 coisas juntas. Mas às vezes a gente não está presente para isso na hora da preparação. E quando você estiver estudando regência e crase, detalhe, está estudando crase, já pega para estudar os artigos, pronomes, porque são assuntos correlatos. Cara, você vence 3 tópicos no edital numa aula só. E a gente faz isso o tempo todo, só que muitos candidatos não estão presentes para isso. Então, quando você começa a fazer conexões, o seu cérebro dispara, ele voa.
E aí que é a coisa mais linda, quando você coloca isso na sua memória subconsciente. Por exemplo, eu falo assim, Neymar, você pensa em quem? Quando eu falo assim, refrigerante, ninguém pensou em Dolly não, gente? Dolly, aquela garrafinha verdinha? Ah, que isso, Dolly, gente, aquele, né, o bonequinho Dolly, cara, que legal, mas é Coca-Cola. E quando eu falo bem assim, curso preparatório, Espaço Campo, pelo menos agora você tem que falar, pelo amor de Deus, né? Então, tá aí, deputada distrital, ali na porta, eu vou fazer um boneco daquele pra mim, não sei se vai ficar muito bonito, mas bacana ali. Vamos lá, gente, cadê? Pega aí, cadê? Questão 4 agora, cadê a questão 4? Questão de regência e crase. Vamos lá. Eu coloquei algumas dicas aí para você, logo acima, depois você vai ler em casa com a família, tá? Vamos lá, questão 7. Psicólogo. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego, pessoal, do acento indicativo de crase. Acento indicativo da crase. Acento indicativo da crase. O progresso chegou inesperadamente àquela cidade, por isso estou disposto a morar lá. Para tudo, pessoal. Verbo pode ter acento grave antes de verbo? Não pode haver acento grave jamais antes de verbo. É errada a questão, letra A. Por quê, professor? Porque verbo não aceita artigo. E o que é a crase, pessoal? A crase é um casamento. A crase é um casamento, você sabia disso, né? Crase do grego significa casamento. Não, significa mistura. Significa fusão. Crase, bota aí, crase, fusão. Escreva aí, crase, fusão. E é o casamento, a fusão, a junção de duas palavrinhas. A palavra a com outra palavra a. Ok? Preposição com quem, pessoal? Com artigo. Mas pode haver a crase, a fusão de preposição a com quem mais, gente? Com alguns pronomes também. É o caso do pronome aquele, aquela, aquilo. Isso tudo está escrito aí nas dicas, ó. Desculpa, não remeti a dica, mas está aí, ó. Está na dica, ficou meio quebrada a formatação. Agora que eu estou vendo aqui, pessoal, o pessoal mexeu na formatação, quebrou um pouquinho, então ficou difícil de entender aí. Mas eu posso mandar também via WhatsApp, eu vou mandar para você tudinho. Então o que acontece? Crase é fusão. Sempre que você pensar em crase, pense em fusão de A mais A. Tá? E aqui, pessoal, o verbo não aceita artigo. Quem está disposto a. Esse a é a preposição. O verbo morar não aceita artigo. O verbo morar não aceita artigo. Eu posso até colocar o artigo o, assim, ó. O morar bem é essencial para o cidadão. O morar, mas morar não aceita artigo. Então nunca vai haver crase de verbo. Bora para a letra B. Não me refiro a essa carta. Gente, quem se refere a alguma coisa. Guarda o primeiro a bem aqui, ó. O termo essa carta aceita artigo? Faz uma frase com a expressão, começando com essa carta. Pode terminar com é bonita. Vamos lá, faz a frase, vai. Essa carta é bonita. Já viu a carta, por exemplo, a carta de Peru Vaz de Caminha? Linda aquela carta. Essa carta é linda. Eu não vou dizer assim, essa carta é linda. O essa não aceita artigo, irmão. Então não haverá crase aí, não haverá fusão. Tira o acento grave. Uma prova bastante prática de você usar é trocar o termo feminino por termo que, gente? Masculino. Se aparecer ao no masculino, então você vai colocar acento grave no feminino. Troca carta por documento, como é que ficaria, gente? Não me refiro ao esse documento ou a esse documento. Então não vai haver acento grave. Essa história de trocar por ao, ela dá certo em 99% dos casos. Há um caso em que não vai dar certo. E eu vou te dizer já qual é. Refiro-me àquela que você se escreveu. Olha, refiro-me àquela que você escreveu à minha irmã. Refiro-me, e quem se refere, gente? Se refere a alguém. Refere-se a. O aquela começa com a letra A, sim ou não, turma? Então houve um casamento aí, entendeu? Houve um casamento de A mais A. Você, ó, coloca o acento grave aí. Coloca o acento grave. Refiro-me àquela carta. Dica do aquele, aquela, aquilo. Troca por a esse, a essa, a isso. Troca por este, troca aquela por esta, troca por esta. Se aparecer a esta, tem que meter o acento grave. Quer ver? Ó? Refiro-me o que, gente? A esta. Ó, a preposição a mais esta. Então eu entendo, vai haver a preposição a mais aquela. Então tá a dica do aquele, aquela, aquilo. Troca por este, esta, isto. Outro caso aqui, pessoal. Àquela hora não havia ninguém na rua. Àquela hora, 3 horas da manhã, não havia ninguém na rua. Àquela hora, troca por esta. Como é que você diria? Esta hora não havia ninguém na rua ou a esta hora? A esta hora. Então você vai colocar acento grave nessa frase. Àquela hora não havia ninguém na rua. Tá? Então, àquela hora, então refiro-me a esta que você escreveu. Ok? E escreveu a minha irmã. Troca por termo masculino. Escreveu ao meu irmão. O acento grave está certo. Só que antes de minha, o artigo a é facultativo, viu, gente? Escreveu a
Tira o artigo. Minha irmã. Agora coloca o artigo. Escreveu a minha irmã. Então, antes de pronome possessivo, grifo minha aí. O artigo é facultativo. Então, se a preposição chegar junto, o artigo pode ficar ou pode sumir. Pode haver crase, então, facultativamente, antes de pronome possessivo singular. Se houver acento grave, você já sabe, é facultativo, tá? Pronome possessivo. Bora para a próxima, pessoal. Àquela hora, todos já deviam estar à espera de notícias. Grifa aí, àquela hora. Troca por esta, vai. Não te ouvi. Esta hora ou a esta hora? Então, cadê o acento grave? Faltou acento grave aqui. Já está errado. Todos deveriam estar à procura ou à espera de notícias. À espera de. Grifa espera. Espera é nome feminino, né, gente? Só que à espera de, grifa essa expressão toda, à espera de é uma locução feminina. Todas as locuções femininas recebem acento grave. Dá uma olhadinha no quadrinho que você tem à esquerda aí, por gentileza. Você tem uns quadradinhos aí falando das locuções, ó. É o segundo quadradinho. O que diz o segundo quadradinho, por gentileza? À esquerda, gente. No meio da coluna à esquerda. O que diz aí? Locuções. Vou te dar a dica. Elas terminam em D. Tá? A espera de, a força de, a luz de, enfim, a maneira de, né? A revelia de. E tudo isso aí você vai colocar acento grave se a palavra for feminina. Terminou em D, a espera de, as margens de. A locução prepositiva você mete o acento grave aí com vontade. Tá? Letra D. Quando fui a Lisboa, fiquei à procura de mobiliários a Luís XV. Vamos lá, pessoal. Quando fui, quem vai a algum lugar. A preposição já está lá esperando. O nome Lisboa aqui, o nome Lisboa, ele aceita artigo, gente? Faz uma frase com Lisboa aí. Você fala assim, Lisboa é linda? Ou você vai dizer, a Lisboa é linda? Lisboa. Ou então, você fala assim, eu já morei em Lisboa, já morei na Lisboa. Tá vendo que você não usa artigo? Não morei na Lisboa, eu morei em Lisboa. Lisboa não aceita artigo, cara. Então não haverá crase aí não haverá crase. Fiquei à procura de, olha de novo, grifa aí, à procura de. O que é isso aí, turma? Locução prepositiva. Terminou em D, locução prepositiva. Terminou em que? Locução conjuntiva. A medida que, a proporção que, locução conjuntiva. Tá? Tem que ter acento grave, à procura de. Mobiliários a Luís XV. Gente, a palavra moda fica implícita aí ou não fica? A moda Luís XV. Então, acento grave. Só que é um detalhezinho, tá? Moda só fica implícita antes de nome de povo, pessoa ou região. De novo, moda fica implícita antes de nome de que, turma? Povo, pessoa, região. Luís XV, povo, pessoa ou região? Quando eu falo bife à milanesa, você entende bife, a moda da região milanesa. Quando eu falo feijão à carioca, você pensa em feijão, a moda do povo carioca. E quando eu falo bife a cavalo, tem acento, gente? Tem bife a cavalo, porque por causa da moda, né? Vamos ver. Bife à moda do povo cavalo. Não, calma. Bife à moda da região cavalo, pode? Então é pessoa. Bife à moda da pessoa cavalo, pode ter? Só diante de povo, pessoa ou região. Então, ó, bife a cavalo, frango a passarinho, que mais? Batata a palito. Tem acento grave essas expressões, gente? Não, porque são masculinas, né? Bife a cavalo, batata a palito. E não se subentende a palavra moda. Quando é que moda fica escondidinha? Antes de nome de quem, pessoal? Povo, pessoa, região. Muito bem, show de bola, fechou. Tranquilo isso aí. Então, a Luís XV, moda tá aqui, ó. Ok? E a última, pessoal. A peça a qual assisti ontem é muito superior à do ano passado. A peça a qual assisti. Gente, peraí, troca peça por, sei lá, filme, pode ser filme. Você diria o filme, o qual assisti ou ao qual assisti. Grifa esse verbo assistir aí, ó. Quem assiste, gente, assiste a alguma coisa. Você vai pegar esse a e vai colocar antes do a qual. Aí vai ficar assim, ó. A peça a qual assisti. Não são dois as aí, gente? Então mete o acento grave no a qual. E se fosse filme, você vai colocar a preposição a antes de o qual. Aí ficaria assim, o filme, completa, vai, o filme, o qual ou ao qual assistir? Ao qual assistir. Pessoal, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Concurseiro não assiste o jogo, ele assiste
O jogo, você sabe como é que é, a regência lá em casa. Pai, posso assistir o filme? Agora eu já fiz o meu dever de casa, as crianças. Pai, posso assistir o filme? Eu falei, não. Mas você falou que depois que eu terminasse o filme, eu fizesse o dever de casa, eu podia fazer, eu posso assistir, pai? Não. Mas pai, aí o grandão mais velho, tem um ano mais velho, ele dá uma cutucada, é a regência do verbo, ele bota a preposição aí, cara e tal. Pai, posso assistir ao filme? Eu falei, até amanhã de manhã, se você quiser emendar, pode ficar à vontade. É seu. E videogame também tá no pacote, pode pegar tudo, tudo. Usou regência, você ganha bônus, né? Ilimitado. Então tá aí, ó, pode assistir ao filme, beleza? As crianças em casa já sabem como é que funciona. Né? E esse dia a mãe dele me deu uma chamada, porque ele falou assim, pai, posso ir no banheiro? Eu falei, não, faz aí, xixi. E como tá estudando, né? Tá lá na mesa em casa e tal. Pai, eu vou levantar, posso ir no banheiro? Eu falei, não, você vai ficar aí. Pai, mas eu tô apertado. Eu falei, vai. Aí, posso ir ao banheiro? Eu falei, pode ir ao banheiro, à pracinha, pode brincar lá fora na rua. E o dever? Esquece o dever, pode, fica à vontade. Diga aí. Fala, amiga. Pessoal do ar, por gentileza, o pessoal aqui tá atrapalhando a concentração. Isso, beleza. Beleza, tudo bem, ok. E o pessoal disse que já vai ver isso aí pra você. Vamos embora, pessoal. Questão de número 5. Lançaram-me no mundo da canção e livraram-me em parte do tédio e dos temores da infância. As duas primeiras ocorrências destacadas da preposição de, pessoal, são frutos da regência nominal de parte... Opa, pulei aqui. Ó, as duas ocorrências destacadas da preposição de, contraídas respectivamente com os artigos o e os, são frutos da regência nominal da palavra parte. A última, contraída com o artigo a, é fruto da regência de temores. Olha que questão esquisita essa do certo, uma questão descritiva. Julgue certo ou errado aí, tá? Diga lá, amiga. A questão certa anterior, pessoal. Qual foi a certa da anterior aí, turma? Letra D de dado, não é isso? Pronto, letra D de dado aí, moçada. Desculpa, não frisei a questão. Letra D. Questão 5 agora, vamos lá. Lançaram-me no mundo da canção e livraram-me em parte do tédio e dos temores. Grifa aí, do tédio e dos temores. De onde veio a preposição aí, turma? Livraram-me em parte do tédio e dos temores. Esse do tédio, a preposição de, é resultado de qual termo, gente? Parte ou do livraram-me? Parte do tédio e parte dos temores, ou livraram-me do tédio e livraram-me dos temores? Quem é que pede a preposição de? É a palavra parte ou é o verbo livraram-me? É a forma verbal livrar. Quem livra alguém? Livraram-me em parte. Livraram-me do tédio. E livraram-me também em parte, mas livraram-me de quê, gente? Dos temores. Então, está errada a questão. Ele fala que a preposição é fruto da regência do termo parte. Não é o termo parte que faz, não. Quem faz esse papel aí é o verbo que pede a preposição. Está errada a questão 5. Muito bem, pessoal. Daqui para frente, o rapaz já me deu ali decapitação em 5 minutos, não é isso? Então tá certo. Nós temos até às 10 horas, apesar de a gente ter pegado aqui um pouquinho depois por causa dos avisos, mas eu vou finalizar aqui, pessoal. E o que acontece? A questão 6, dá uma olhadinha para a questão 6 aí. Vamos lá, questão 6. Julgue certo ou errado também. O superintendente em ofício respondeu à baleia que não poderia fazer nada. Tá? Do segundo parágrafo aí, os dois termos destacados não são frutos da regência do mesmo verbo. Professor, quais são os termos destacados aqui? Grifa pra gente aí, pessoal. A baleia e grifa também, pessoal, que não podia fazer nada. Que não podia fazer nada. Ele diz que os dois termos destacados não são frutos da regência do mesmo verbo. Bora, quem responde algo a alguém. Então grifa a baleia e grife que não podia fazer nada. É regência do mesmo verbo, não é não, gente? É regência do mesmo verbo. Quem responde algo. Que foi que ele respondeu, gente? Que não podia fazer nada. E respondeu a quem? A baleia. Então esses dois termos, a baleia e que não podia fazer nada, esses dois termos complementam o mesmo verbo. Então eles são frutos da regência do mesmo verbo. E o que diz a questão? Não são frutos da regência do mesmo verbo. Então a questão está errada. Esses termos eles completam a regência do mesmo verbo. Tá bom? Aí vem a questão 7. Eu acho que nós vamos finalizar aqui com a questão 7. Por quê? A questão 7 fala dos porquês, do onde, do aonde. Essa questão seria muito rica, viu? De comentá-la todinha. Aí o que eu posso fazer com você, turma? O que eu posso fazer e farei, tá?
que a gente pode fazer isso aqui tranquilamente, pessoal que botou o nome no WhatsApp, e mandar depois o comentário, um videozinho rapidinho comentando as questões, as demais questões. É bom que a gente cria um vínculo, fica até com a aula, né? O pós-aula, né? A gente tem esse acompanhamento aí de posterior, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Rapidinho aqui, questão número 7, para a gente finalizar então. Questão número 7. Preencha as lacunas obedecendo às regras de norma culta, tá? Não sei por que não me lembrava mais onde ou aonde morava o Juca, tá? E aí, pessoal, esse primeiro porquê é junto ou é separado? Algumas pessoas vão passar para a eternidade e não vão saber usar os porquês. Isso me parte o coração, não é verdade? Não é o seu caso. Você está fazendo parte dos 2% da elite intelectual deste país, né, que se prepara para concurso público. Não sei, gente, o porquê separado você troca por qual ou por qual motivo. Por qual não é separado? Por qual motivo? Não é tudo separadinho? Então por que vai ser separado? Sempre assim. Então vamos lá. Não sei o que, gente? Por qual motivo? Por qual motivo? Não é separado? Então o porquê vai ser o que, turma? Separado. Professor, e o porquê separado com acento? É a mesma coisa, só que ele vem seguido imediatamente de pontuação. Ele vem seguido de pontuação. Bem direitinho vem a pontuação depois dele. Um ponto de interrogação, exclamação, ponto final. Tá? Quando eu falo assim, olha, todos foram embora, não sei porquê. É como se eu dissesse, todos foram embora, não sei por qual motivo. Por qual motivo separado? Por que separado? E se vem no final da oração, tem um ponto final. E esse ponto bota o chapéu do vovô em cima do porquê. Acento circunflexo, né? Então tá, e aqui é separado sem acento. Bacana. Não lembrava mais onde Juca morava ou aonde Juca morava. Gente, o onde equivale a em que. Em que lugar? Em que? Em que lugar? Toda vez que eu puder colocar em que ou em que lugar, é onde. Pronto. Então, olha só. Em que lugar Juca morava, né? Assim, gente? Em que? Então eu boto o que aqui, turma? Onde? Professor, e o aonde? Quando é que eu uso o aonde? Quando você puder colocar a que ou a que lugar. Por exemplo, aqui, ó. Onde você vai ou aonde você vai? Quem vai, gente, vai? A. Você mete esse A já no início da frase. Aí eu digo assim, ó. A que lugar você vai? Não é assim a frase? A que lugar? Então eu digo também o que, turma? Aonde você vai? Logo, no caso aqui em questão, não me lembrava mais onde Juca morava, em que lugar Juca morava, tá? E nem o, olha o artigão aí, pessoal. Quando aparece esse o, é um artigo, o porquê vai ser junto com acento. Sempre que houver artigo, né, substantivo, esse porquê, o porquê, certo porquê, né, certo porquê, esse porquê é junto com acento, é um substantivo. Olha o artigão aí, ó, o porquê dessa minha dúvida naquele momento. Então já deu para matar a questão ou não, pessoal? Qual a resposta? Letra D de dado? Então pronto. Só sei que o quê? Há mais de 20 anos, esse A aí, pessoal, esse A é com H, porque é tempo passado, tá? Há mais de 20 anos não nos vemos. É difícil para mim lembrar até o nome das pessoas cuja fisionomia não me recordo ou de cuja fisionomia não me recordo. Vou te dar a dica matadora do cujo. Esquece o cujo e bota seu. Como é que ficaria a frase no final? É difícil para mim lembrar até o nome das pessoas. Sua fisionomia não me recordo ou de sua fisionomia não me recordo? Se é cujo, eu troco por seu. Se é cuja, eu troco por sua. Então aqui, ó, eu não vou dizer assim, sua fisionomia não me recordo. Não vou dizer isso. Eu vou dizer o que, gente? De sua fisionomia não me recordo. Logo eu vou falar o que, turma? De cuja fisionomia não me recordo. É um bom vídeo para a gente fazer sobre o emprego do cujo, né? Então, bem bacana. Você já está na minha lista de transmissão. Aguarde, aguarde. Então, questão 7 é letra D de dado, né, pessoal? Aí depois eu deixei para o final questões de orações subordinadas, orações coordenadas e pontuação. Orações coordenadas, orações subordinadas e pontuação. Mas como o nosso tempo já, né, se extinguiu, eu vou passar o gabarito, pessoal. Corta-me o coração fazer isso, mas é porque realmente nós temos um cronograma e apesar de, né, a gente ter dado os avisos, etc e tal, mas vamos lá, vamos aí. Questão de número 8, 9, agora 9, gente? 8, né? Vamos lá, questão de número 8. O que diz a questão 8 aí, pessoal? A questão 8, ela traz aí o seguinte, questão 8, cetro, lique, gás. Assinale a alternativa em que o sentido da conjunção sublinhada está corretamente indicado entre parênteses. Aí, pessoal,
As conjunções sublinhadas não estão sublinhadas, tá? Mas dá um destaque aí, ó. Na formatação caiu aí, ó, sublinhado, né? Meu primo formou-se em direito, porém. O porém é a explicação, gente? O porém, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, é adversidade. B, não fui ao cinema nem assisti ao jogo. O grifo nem aí, ó. É adição, gente, o nem. É adição. O nem, nesse caso, significa e não. Não fui ao cinema e não assisti ao jogo. Então, essa aí é a boa. Letra B de bola. Marca a letra B. Tá bom? A letra C, o pois aí, gente, ele é explicativo ou é conclusivo, gente? Você está preparado para a prova. Não se preocupe, pois, com as questões complexas. Não se preocupe, portanto, com as questões complexas. É conclusão, tá? Esse pois é conclusão. A letra D, vá dormir mais cedo, pois o vestibular será amanhã. Vá dormir mais cedo porque o vestibular será amanhã. É explicativo, bota aí, explicativo. Aí você tem que conhecer as conjunções, né? Eu tenho um mnemônico, que eu vou te passar um mnemônico que você aprende em 3 minutos. Se você for muito lento, você aprende em 3 minutos. Se você for mais rapidinho, você aprende em 1 minuto. Porque tem 32 segundos um mnemônico. Você pega todas as conjunções coordenativas. Eu vou mandar para o seu WhatsApp. E é bem capaz, vou avisar logo também, você vai receber um link para você entrar na minha lista de e-mails também, porque aí eu posso mandar arquivos maiores, etc e tal, vídeos maiores e tal, que o WhatsApp não suporta, tá? Você vai receber um link, você vai clicar, vai cadastrar seu e-mail e você vai receber também no seu e-mail. Mas você vê mais o seu e-mail ou o seu WhatsApp? Então é bom ter os dois, né? Mas eu duvido que quem fica o tempo todo no e-mail, e o e-mail não faz... O e-mail não faz, e o WhatsApp faz. Então, você recebeu no WhatsApp, você já pode ver que está no e-mail também. Então, olha só, letra D de dado, gente. Vá dormir mais cedo, pois, é explicativa. E a letra E, os meninos deviam correr para casa ou apanhariam toda a chuva. É conclusão, gente. Uou. É nada. Uou é o que, turma? Alternância. Aí você tem as conjunções. Eu coloquei o resumo das conjunções aí, das orações. Você tem um resumão aí, ó. Logo acima da questão 8 você tem as conjunções, todas elas aí, né? À direita também coloquei as conjunções subordinativas. Vamos à questão de número 9, pessoal. Rapidinho aqui a gente finaliza, mais 5 minutinhos a gente finaliza, né? Questão 9, turma. Essa aqui é legal demais. Assinale a alternativa na qual o emprego da palavra que tem a função de conjunção integrante. Gente, o que é conjunção integrante quando eu posso trocá-lo junto com toda oração pelo isso. Então, qual vai ser a boa aqui? Ó? O diretor de negócios, Marcos Breda, acrescenta o que já se sabia. Cuidado quando se encontrar um o e um que. A moçada troca tudo pelo isso e se dá mal. Ele acrescenta isso. É conjunção integrante. Não é. Olha o o antes do que. Passa a barra antes do o, entre o o e o que. No meio dos dois. Passa aí. Passa a barrinha aí. Corta no meio dos dois aí. Cortou? Esse o, gente, troca por aquilo. Vamos lá. O diretor acrescenta aquilo que já se sabia. Esse que é um pronome relativo. Então eu vou bem devagarinho. Achou um o e um que, o que você tem que fazer? Separa. Se o o puder ser trocado por aquilo, aquele, esse que é pronome o que, gente? Relativo. Eu posso até trocar pelo qual. Ele acrescenta aquilo, o qual já se sabia. Tá vendo que é pronome relativo, cara? Esse aí é um perigo. Essa letra A, faça aí uma exclamação aí, uma atenção, bota um triângulo aí para chamar a atenção, tá? Letra B. A identificação e a criação de programas, os quais permitam. Isso aqui é pronome relativo, né, gente? Quando o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais é pronome relativo. A letra C. Estou passando rapidinho, pessoal. É como se fosse um gabarito comentário, tá? A gente teria que explicar isso aqui com mais detalhes. A letra C. Alain Assunção, geralmente, né? Uma carteira de beneficiários possui, em média, 10% de doentes crônicos, que correspondem, 10% de doentes crônicos, os quais correspondem. Como é o nome desse aqui aí, turma? Pronome relativo. E aí, quando você estiver estudando pronome relativo, você já estuda junto também a oração subordinada adjetiva. É outra conexão valiosa. Estudou pronome relativo, estuda oração subordinada, que você não pode vacilar. O pessoal separa quando está estudando, mas é bom você juntar. A gramática, ela separa tudo porque ela é didática, né? Mas você, na hora de otimizar seu aprendizado, você tem que conectar. Letra C, letra D. Para a Assunção, o número de organizações que têm seus benefícios. Olha isso, o número de organizações, as quais têm seus benefícios de medicamentos. Como é o nome desse aqui aí, turma? Pronome relativo. E aí só pode ser a letra E, né, pessoal? Observamos nas últimas décadas que há um crescimento mais elevado. Observamos nas últimas décadas? Isso. Olha aí a conjunção integrante aí, cara. Ela aí, a letra E.
E a conjunção integrante, ela introduz oração substantiva, tá? Então, quando você estiver estudando as conjunções integrantes, você já trabalha também as orações substantivas. É um assunto correlato, né? Vamos embora para a questão 10, pessoal. Questão 10, assinale a alternativa em que a circunstância expressa pela conjunção sublinhada está corretamente indicada entre parênteses. Grifa para ir na letra A, gente, pra gente aí, ó. Visto que o bandido estava armado, o policial agiu com cautela. É finalidade isso aí, gente? Já que estava armado. Por que estava armado? Por causa de estar armado. Isso aqui dá ideia de causa, cara. B. Se parar de chover, poderemos ir ao clube. É conformidade? Não, é condição. Caso pare de chover, tem que mudar o verbo, né? Caso pare. Então isso é condição. C. Os jogadores viajarão para a Europa quando? Grifa pra gente o quando. Quando terminar o campeonato. É causa, turma? A Cétula gosta de perguntar o nome das conjunções e tal, então você fica ligado com isso. Todas as bancas fazem isso de um modo geral, né? Substituição de conectivos. Então, quando dá a ideia de tempo. Logo que, assim que, né? Terminar o campeonato é tempo. E a última, pessoal, essa aí, se você errar, aí eu tenho que ir embora. Olha, embora o funcionário tivesse acordado cedo, o embora da ideia de concessão, ela mesmo, da ideia de concessão. Eu me lembro muito da minha cunhada, que quando eu namorava a minha esposa, que era minha namorada naquela época, né? Minha esposa é mais nova e tal, a irmã dela saía com a gente e tal, e ela ia de carro e tal. Quando dava meia-noite, a irmã dela ia embora. E adivinha qual é o nome da irmã? Da minha esposa. Conceição. Então eu falei, cadê a Conceição? Foi embora. Você podia contar, cadê a Conceição? Foi embora. Foi embora. Embora Conceição. Bota aí, Conceição, tá vendo? Conceição. Pessoal, o que tem a ver com a coisa? Rapaz, o embora, a Conceição foi embora. Toda vez que puder, né? O embora, você lembra da Conceição. Quem tem uma amiga chamada Conceição? Então cria uma amiga imaginária que foi embora. Foi embora. Conceição. Conceição. Isso me dá um apesar. Toda vez que eu lembro, me dá um apesar disso. Me dá um pesar, sabe? Apesar, né? Apesar também é Conceição. Tudo é ideia de Conceição. Vamos lá, pessoal, a letra D é a boa. E a letra E de escola, como se sabe, há pessoas muito gananciosas. Grifa esse como aí, gente. Conforme se sabe, segundo se sabe, consoante se sabe. Isso é condição, é, turma? De jeito nenhum. Isso daí é o quê, gente? Isso aí é, como se sabe, isso é conformidade. Saber as conjunções, você tem que saber todas. Essa questão aí fala só sobre conjunções subordinativas. Que você tem aí na página anterior, tá, gente? Eu coloquei as conjunções subordinativas, elas estão todas aí. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, você tem que transpirar, sonhar, tá? Tem que fazer parte dos seus cromossomos, as conjunções, tá bom? Tem que entrar no seu DNA. Questão de número 11 aí, pessoal. Bora para o número 11. Questão de número 11, tá aí. É uma coisa que você tem que decorar. Ah, a gramática não pode decorar. Gente, realmente, você não decora nada. Você tem que entender a gramática toda. Desvendar os meandros da gramática, fazer as conexões. Gente, eu não sei se já estudou direito constitucional. Alguém já estudou direito constitucional? Que pergunta estúpida, né? Gente, eu pensava que estudava direito constitucional lendo do início ao fim, do 1, mas não é. Você vai estudando os assuntos, não é assim? Fazendo conexões. A gramática é do mesmo jeito. A gente tem a intenção, pensa que ela é toda linear, e ela não é. Tá? Finalizando aqui, pessoal, questão de pontuação. A questão 12 aí, ó, vou passar logo a resposta aqui rapidinho. Ele quer que você marque a alternativa correta, né, gente? A correta. Deixa eu ver aqui. A Anatel afirma que no dia 21 de fevereiro, vírgula, começou, vírgula, lá. Tá errada a letra A, não separa verbo e complemento. A colega ali já falou que acabou. A letra B, tá? A letra B. A Anatel afirma que no dia 21 de fevereiro, olha a intercalação, vírgula, começou, vírgula, a dar publicidade. Tá errado, não separa o verbo e o seu complemento. Começou a dar publicidade, né? Não separa a locução verbal também. Letra C, a Anatel afirma que, no dia 21 de fevereiro, começou a dar publicidade aos projetos, com a veiculação de uma notícia sobre investimentos, vírgula, aí não, você não pode separar o nome e a expressão que o qualifica. Tira a vírgula depois de investimentos aí, ó. Já está errada a letra C. A letra D, a Anatel afirma que, no dia 21 de fevereiro, olha a intercalação, 2 vírgulas, né? Um encaixe textual aí, começou a dar publicidade aos projetos, com a veiculação de uma notícia sobre investimentos de 52,5 milhões nos projetos das Olimpíadas de 2016, que seria o total a ser aplicado em 2016. Essa aí que é a boa, pessoal, letra D de dado. Tá? A letra E traz um erro crasso, que é separar sujeito e verbo. Olha a letra E, pessoal. A Anatel afirma. Quem que afirma? Não pode separar sujeito e verbo, né, gente? A gente aprende algumas coisas básicas na infância. Por exemplo, não pode bater no coleguinha, não pode cuspir no chão. Oi? Eu pulei a 11, amiga? Desculpa.
A questão 11, pessoal, ele quer a mesma coisa, né? Que você marque a alternativa correta, ou perdão, incorreta. A incorreta aí, pessoal, é a letra B de bola. Ela desliza no palco como um pássaro. Esse como é explicação, gente? É comparação, bota assim, ó, comparação. O como pode ser trocado pelo tal qual um pássaro, ok? Muito bem, agora a questão 13, finalizando ainda sobre pontuação, tá certo? A questão 13, pontuação, é um assunto que eu mais gosto, né? Pontuação é show. Assinale a alternativa que está pontuada corretamente. Sem sombra de dúvida, vírgula, a rinha, aí ele explica, ó, o aposto explicativo aqui, gente. Ou briga de galos, parêntese, vírgula, que é comum no interior, vírgula, é ilegal, vírgula, pois há uma lei que a proíbe. E aí, turma, certo ou errado a construção, gente? A letra A está certíssima. A letra A que é a boa. Pode marcar a letra A. Tá certo? Sem sombra de dúvida, é um adjunto adverbial deslocado, tá? Ou briga de galos é uma intercalação, tá? E aí você tem a vírgula, aí entra uma oração adjetiva explicativa, ó, que é comum no interior, vírgula, é ilegal, ok? Pois há uma lei que a proíbe. Aí veja bem, pessoal, depois a gente vai continuar mantendo contato, mas deixa-me dar a última dica de pontuação. Você tem duas formas de estudar pontuação. Você pode decorar as regras de pontuação, como muita gente faz, é isso mesmo, decora 54 regras de pontuação e tal. Ou você pode entender 4 fundamentos. Se você entende 4 fundamentos da pontuação, você entende todas as 54 regras. É uma coisa show de bola. Você entende 4 fundamentos, você entende os 54 tópicos de pontuação de uma forma mais dinâmica, né? E não esqueça, quando estiver estudando pontuação, faça conexões. Estudou vírgula, já estude também a composição com ponto e vírgula. Quando é que eu posso trocar vírgula por ponto e vírgula? Estudou parêntese, trabalha parêntese, travessão e vírgula. Está estudando, sei lá, 2 pontos, vê quando é que você pode trocar 2 pontos por vírgula, por travessão. Faça conexões. E é isso que a gente vai falar mais acerca disso, né? A gente vai continuar mantendo contato, inclusive pelos vídeos aí no Estúdio Aulas, a gente vai sempre liberar alguns conteúdos referentes a esse assunto. Fique ligado que você vai ser avisado no seu WhatsApp e no seu e-mail, tudo bem? Beleza? Pessoal, foi um prazer enorme trabalhar com vocês. A gente espera, né, continuar essa parceria. Poxa, parabéns para vocês. Parabéns para vocês que são a maioria, né, ou a minoria desse mercado tão grande aí que está ainda. Vocês já estão aí antecipando essa tendência. Gente, um abraço, tchau, tchau. Eu sou Átila Biorana, né, o seu mais novo treinador. Beleza? Quem diz? Ok, beleza? Eu conto com você, a gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.